Hora de ir para Brasília conversar com a Rani Veloso para trazer todas as atualizações da negativa, do ministro Alexandre de Moraes ao pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia, Rani, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo Matos, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Muito obrigada. Pois é, o terceiro pedido de prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro negado pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o ministro relator da trama golpista, não houve nenhum fato novo apresentado pela defesa em relação ao último pedido que foi feito no dia 19 de dezembro. Dessa vez, a defesa protocolou essa nova tentativa de concessão do benefício um dia antes de começar 2026, no dia 31 de dezembro. E a intenção da defesa era que Jair Bolsonaro permanecesse no hospital até a resposta do ministro. Por isso que ele deu essa resposta ontem pela manhã, que foi exatamente no dia da alta do ex-presidente, onde estava internado no hospital DF Star. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a total ausência de requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar humanitária, uma vez que houve reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão. O ministro citou atos concretos visando a fuga com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica. Sendo assim, de acordo com Moraes, é necessário a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado. Moraes ainda rebateu os argumentos da defesa sobre o quadro de saúde do ex-presidente. A defesa havia argumentado que o quadro é complexo, progressivo e instável. Moraes rebateu esses argumentos dizendo que, diferentemente do que a defesa apresentou, a situação de saúde do ex-presidente apresentou melhora de acordo com os laudos dos próprios médicos que acompanham Jair Bolsonaro depois das cirurgias eletivas que foram realizadas neste período de 8 dias de internação. O ministro também frisou que todas as prescrições médicas podem ser realizadas na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, uma vez que desde o início do cumprimento da pena foi determinado plantão médico de 24 horas, além do acesso integral da equipe que acompanha Jair Bolsonaro, incluindo fisioterapeutas, também remédios e os alimentos que são produzidos pela própria família. Então, portanto, mais uma negativa, Marcelo Matos. E a defesa, claro, criticou essa negativa, assim como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram às redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes apresenta sarcasmo e que o pai sofre, sim, risco, inclusive, de um AVC, acidente vascular cerebral. Além de Carlos Bolsonaro também, que foi às redes sociais, assim que a negativa de Moraes foi veiculada, dizendo que o ministro tem uma missão que foi dada, insinuando que seria a morte do ex-presidente da República. Não é a primeira vez que Carlos Bolsonaro fala isso e foi às redes sociais novamente falar que foi uma injustiça, que está sendo uma injustiça o que está sendo feito com o seu pai. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficou esse tempo todo acompanhando o ex-presidente no hospital e deixou o hospital DF Star. A gente mostrou ao vivo minutos antes da saída do ex-presidente, que foi levado em 4 viaturas descaracterizadas da Polícia Federal, além de vários batedores, para a sede da Superintendência da PF aqui em Brasília, para o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe e outros 4 crimes. Lembrando que inicialmente essa pena deve ser cumprida em regime fechado. Volto com vocês. Rani, daqui a pouco ela retorna ao vivo diretamente lá de Brasília, trazendo todas as atualizações. Vamos a mais uma rodada agora com os nossos comentaristas, o Roberto Mota, a Mônica Rosenberg. Vou começar com o Mota agora. Mota, a questão para mim deve ser analisada a questão de saúde do presidente. Quer dizer, o laudo dos médicos deve ser analisado pelo ministro, se há necessidade ou não. Seria por aí uma questão técnica, Mota. Eu acho que a questão é claramente política, Marcelo.
Aí nós temos várias coisas excepcionais acontecendo. Uma delas é a supervisão da execução de uma pena por uma corte constitucional, pelo maior tribunal do judiciário. É uma coisa muito sem sentido você ter juízes de um tribunal constitucional autorizando uma visita aqui, outra visita ali. A gente fica com a impressão que a intenção é manter esse assunto sempre na mídia, sempre relevante. Não custa lembrar que o Estado brasileiro, há pouco tempo, concedeu asilo e mandou um jatinho da FAB buscar uma ex-primeira-dama do Peru que havia sido condenada por corrupção. Qual foi o motivo para o Estado brasileiro fazer isso? As condições de saúde da ex-primeira-dama, que, segundo o ministro do atual governo, tinha sofrido uma cirurgia na coluna e não poderia ficar presa. Por isso, o governo brasileiro não só concedeu o asilo, mas mandou um jatinho da FAB buscar a ex-primeira-dama no Peru. Agora, aparentemente, não há cirurgia ou gravidade de sintomas que convençam o Estado brasileiro a estender a mesma consideração a Jair Bolsonaro. Mônica Rosenberg, como é que você vê essa decisão aí e as críticas em torno dela? Então, tecnicamente, existem motivos, existe justificativa suficiente para não transformar a prisão em domiciliar. É muito claro que os médicos não pediram. Quando você sai do hospital, qualquer procedimento que você tenha feito, vem uma receita do pós-operatório ou dos cuidados que devem ser tomados. E se os médicos que estão ali cuidando do caso não fizeram o pedido, é muito engraçado ver que os advogados acham que sabem mais, então a defesa vem pedir a domiciliar, os filhos do ex-presidente Bolsonaro vêm falar em risco de AVC. Quantos anos de medicina será que eles estudaram para já entender esse risco, sendo que os médicos não enxergaram o risco? Então, eu entendo, moralmente também fico tocada, gostaria que ele ficasse na domiciliar, seria mais confortável. É uma pessoa que está sofrendo sequelas terríveis por uma facada que tomou, tentando ajudar o Brasil, ele estava em campanha. Então, moralmente, entendo a injustiça, sinto a dor da família e de todos os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, mas, tecnicamente, a decisão do Supremo tem que ser cumprida. E aí a gente podia passar horas aqui discutindo a questão de que o Supremo, pela forma como se posiciona hoje, tem tornado suas decisões questionáveis. E esse é o grande problema.